Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tem novo nome na mira? É o Tati Castellanos, o argentino que já foi alvo do Abel Ferreira no Palmeiras. A gente vai trazer para vocês tudo que a gente sabe sobre essa história. Vamos falar também sobre Jorge Carrascal, Matheus Gonçalves, Pedro e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Mas você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. O seu like faz a diferença, faz o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas, ajuda a gente a crescer por aqui e a continuar trazendo conteúdo para vocês. Então já deixa o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, é só você clicar nesse botãozinho, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Vamos lá, vocês sabem que aqui é sem mimimi, a gente vai direto ao ponto, então vamos falar sobre o Tati Castellanos e tudo que a gente descobriu sobre essa história, que a gente conseguiu apurar sobre essa história. Vamos lá, o Tati Castellanos é um atacante, né, da Lazio, e durante o dia de hoje algumas informações surgiram sobre o interesse do Flamengo no Tati Castellanos. Tiveram pessoas que trouxeram que a negociação já estaria muito avançada, enfim. A informação que eu tenho é a seguinte: o Tati Castellanos é um atacante, centroavante, um jogador que interessa ao Flamengo. O Flamengo já chegou a sondar, a fazer uma consulta, né, junto da Lazio, junto do staff do atleta também, sobre as condições para que o negócio, enfim, que pudesse acontecer um negócio. E a informação que eu tenho é que é tudo muito embrionário ainda, tá tudo muito no começo, né? É preciso destacar aqui algumas situações que a gente tem percebido ao longo das últimas semanas, de nomes que estão sendo jogados, né, de possíveis alvos do Flamengo, de interesse e a repercussão da torcida. O nome do Mike Johnston, por exemplo, teve uma repercussão muito negativa, outros nomes tiveram repercussões negativas. Pelo que eu vi, o nome do Tati Castellanos teve uma resposta muito positiva nas redes sociais, tá? E a diretoria do Flamengo tem se baseado muito nessas situações, nessas repercussões em redes sociais neste momento. O nome do Tati Castellanos, ao que parece, agradou. E a opinião de vocês? Deixa aqui. Quero saber se vocês, o que vocês acham desse nome do Tati Castellanos, enfim. Mas vamos lá, a informação que a gente tem a respeito disso é isso. Houve um primeiro contato, o Flamengo fez algumas consultas, escutou e foi isso. Até o momento não tem nada muito avançado. A imprensa italiana, muita gente que cobre lá o dia a dia da Lazio, diz que a Lazio não está interessada em negociar o Tati Castellanos e só toparia ouvir ofertas lá pelos 30 milhões de euros. Então, assim, é um jogador caro de qualquer forma, né? Mesmo que o Flamengo de fato queira muito contratar o Tati Castellanos, vai ter que fazer uma oferta forte à Lazio para conseguir trazer esse jogador. Para quem acompanha a gente aqui, a gente já tinha falado lá atrás, podem ver em vídeos bem antigos que a gente trouxe que o Flamengo estava no mercado monitorando a contratação de um outro centroavante, porque como vocês sabem, né, o Pedro não vem sendo muito utilizado pelo Felipe Luiz, assim como o Juninho também não, e o Flamengo está buscando um centroavante com características que se encaixem mais no esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. E o Tati Castellanos é mais esse tipo de jogador, é um jogador que é um atacante, centroavante de mais mobilidade, é um centroavante que pressiona muito a saída de bola do time adversário, que inclusive tem um índice alto de recuperação de bolas no campo do adversário. Então vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que a gente está no dia 15 de julho, já são 5 dias da abertura da janela de transferências e até agora o Flamengo não trouxe reforços. O discurso lá atrás era de que o Flamengo teria que ter reforços já assim que a janela de transferências abrisse. Então a diretoria vai precisar dar uma corrida aí para trazer esses reforços
para o técnico Felipe Luiz. Matheus Gonçalves, a gente já trouxe aqui para vocês que o Flamengo vetou a negociação, desistiu de negociar o Matheus Gonçalves com o Cruzeiro naqueles moldes, né, de 50% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros. A informação que a gente tem é que o Red Bull Bragantino voltou a demonstrar interesse no Matheus Gonçalves. Pode ser que faça uma nova oferta ao Flamengo pelo Matheus Gonçalves. Ele foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz para o duelo contra o Santos nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Depois de mais uma grande atuação pelo Sub-20 do Flamengo contra o Atlético Mineiro, fez gol. A verdade é que eu converso com pessoas de dentro do Flamengo, elas me disseram o seguinte: Raíza, o Sub-20 é muito pouco para o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves hoje sobra muito no Sub-20. O que ele precisa realmente neste momento é jogar, é estar jogando no profissional para que ele possa evoluir, porque ele tem muita margem de evolução. E no Flamengo é um pouco difícil, porque o Felipe Luiz já explicou, há outros jogadores à frente do Matheus Gonçalves e o Felipe entende que o Matheus Gonçalves, muitas vezes, quando está em campo, não cumpre o que ele pede taticamente. Então vamos ver o que acontece nos próximos dias em relação ao Matheus Gonçalves. A oferta do Cruzeiro para ele era muito boa financeiramente, né? O salário dele ia aumentar bastante, ele ia ganhar também luvas e seria uma situação muito boa. Agora, uma pessoa de dentro do Flamengo me disse o seguinte também: o Leonardo Jardim, eu conheço ele como treinador, eu sei que ele potencializa jogador. E hoje o Cruzeiro é um rival do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos. Não seria bom para o Flamengo negociar o Matheus Gonçalves e colocá-lo na mão do Leonardo Jardim. Vamos para outros pontos agora. Tem a situação do Pedro. Se o Matheus Gonçalves foi relacionado, o Pedro novamente não foi relacionado para esse jogo contra o Santos. Acho que é até coerente, né? Se a justificativa para não não relacioná-lo para o último jogo contra o São Paulo era de rendimento abaixo nos treinamentos, em 2 treinos seria muito difícil ele dar uma resposta, né? E aí o Felipe Luiz não relacionou ele. Depois que teve a nota, ele se pronunciou, conversou com os jogadores, etc. A diretoria do Flamengo está tratando a situação como agora as respostas virão ao longo do dia a dia do Pedro no decorrer dos treinos, do próprio Felipe Luiz, se vai relacioná-lo para os jogos ou não, como é que vai ser esse dia a dia entre os dois. A diretoria, se o departamento de futebol tem um pensamento em relação ao Pedro, de que o Pedro está desvalorizado, que seria interessante negociá-lo, que o valor, antes falaram em 15 milhões de euros, hoje acreditam que não chegaria a nenhuma oferta nesses moldes, que seriam muito menores do que isso, o clube como um todo, a presidência entende diferente. A presidência não pretende negociar o Pedro por um valor irrisório, por um valor de desvalorizado. O Flamengo, como um todo, que eu digo o comando de cima, só garante que só vai ouvir ofertas que condizem com o histórico do jogador. Que histórico é esse? Histórico de um jogador que te entrega 30, 40 gols por temporada, o histórico de um goleador, de jogador que disputou a Copa do Mundo, de jogador que tem condições de ir para a próxima Copa do Mundo. Então esse é o pensamento, né, de quem comanda lá em cima. E aí tem um impasse muito grande, porque o departamento de futebol tem uma visão, a presidência tem uma outra visão, e tem a visão também do staff do jogador e do próprio jogador, que eu tenho certeza, né, não vai querer ficar sem jogar, sem ter oportunidade, sem ter, enfim, sem ser muito utilizado. O que vai acontecer? Nem eu sei, acho que nem a galera que está lá dentro sabe. A gente só vai saber realmente, sendo muito sincero aqui com vocês, né, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, a gente só vai saber ao decorrer dos dias, né, ao decorrer dessa janela de transferências e o que o staff do jogador vai trazer para a diretoria, o que a diretoria vai responder, enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. Final de semana tem Fla-Flu, né? Mas a gente fala isso depois do jogo contra o Santos. Alexandro segue fora, né? Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, está seguindo planejamento de recuperação. Ayrton Lucas teve aquela lesão, né, aquela ferida sofrida contra o São Paulo, uma sofrida profunda, uma lesão, uma ferida profunda. Então ele também segue aí em recuperação.
O Eric se recuperou da cirurgia e o Michael, que ficou de fora também desse jogo contra o Santos. O Michael com dores no tornozelo, né? Ficou de fora, ficou no Rio de Janeiro e está tratando no departamento médico, está entregue ao departamento médico. E o futuro do Michael, o que vai acontecer? O Flamengo está aguardando, né, algumas ofertas. O Flamengo sabe que o Michael já, em alguns momentos, manifestou interesse em deixar o clube, mas o futuro dele está muito em aberto ainda. O Flamengo está aguardando o que vai acontecer, tá? Wesley e Roma, sem novidades também, nenhuma novidade. O Flamengo já deu a palavra dele para Roma, que só topa 25 milhões de euros fixos mais bônus. O Flamengo não topa 20 milhões de euros fixos, que foi a oferta que a Roma fez. E o Flamengo está aguardando para ver se a Roma vai colocar na mesa os valores pedidos pelo Flamengo. Beleza, galera? Por hoje é isso. Você que está por aí, não esquece de deixar o dedo aqui no like, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para, se acontecer qualquer coisa, a gente voltar por aqui e notificar vocês. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.